ser líder não quer dizer que tem que ser autoritário. Aliás, essa figura de líder autoritário já está bem defasado, Sim. né? Uns 20, 30 anos atrás, o líder autoritário era respeitado, não, porque aquela liderança... Hoje em dia não existe mais isso. Pelo contrário, o líder autoritário é um líder tóxico. Sim. Fala, jovem! Sou o Carlos Henrique e estamos começando mais um Pra Frente Cast. Olha, antes de eu apresentar essa minha convidada, eu vou pedir para vocês escreverem aqui nos comentários a sugestão de profissionais ou temas que vocês gostariam de ver aqui com a gente. Vai ser um enorme prazer poder trazer isso para o podcast, né? E apresentando a minha convidada, Michele Quadros, sócia-diretora, responsável pelas estruturas de compliance e riscos da Azumi DTVM. Minha amiga, muito obrigado por você estar aqui comigo hoje. Muito obrigada. É um prazer estar aqui contigo, hoje. Esse podcast está fenomenal. Muita informação, profissionais excelentíssimos, alta qualidade. Eu queria começar com um tema, né, que a gente vai falar hoje, muito comentado aqui, que é a inteligência emocional. Sim. Muito comentado, mas nem todo mundo consegue compreender. Ah, com certeza, né? E é engraçado que assim, quando a gente prepara ali a questão dos temas que a gente pretende abordar no cast, esse foi um tema que surgiu bastante, né? E aí eu falei assim, cara, quem eu poderia chamar para falar sobre inteligência emocional? E aí até pelo fato de sermos colegas de trabalho, sermos assim, pessoas e profissionais muito próximos, falei assim, cara, tem que ser a Michele, não tem jeito, até por toda a expertise que ela traz, até por tudo aquilo que ela vivencia no dia a dia, é com certeza a melhor profissional para estar aqui comentando sobre a inteligência emocional comigo, né? Enfim, então, e aí foi super tranquilo, né? Até trazendo ali, né, pro contexto, né? Muito se fala em inteligência emocional, muitas pessoas falam sobre inteligência emocional, mas trazendo ali um pouco da conceituação, né, até mais prática do que propriamente dita, né? O que na tua visão é esse lado da inteligência emocional? O que é a inteligência emocional? Vamos lá. Eu vou até pela linha do Daniel Goleman, que ele é o pai da inteligência emocional. E eu gosto muito dos livros dele porque são muito objetivos, didáticos, porque eu até fui estudar um pouco sobre inteligência emocional e outros autores entravam muito na ciência. Sim. E eu, que sou leiga, né, não fiz medicina, nem psicologia, nem psiquiatria, ficava um pouco mais difícil para eu entender, né? E o Goleman, ele fala muito prático, objetivo, didático, e aí eu comecei a ler os livros dele, e ele fala de uma forma muito simples, que a inteligência emocional é a capacidade de entender e lidar com as emoções suas e dos outros. Sim. Quando eu falo dos outros, teve até um outro programa que eu fiz na rádio que o entrevistador falou, dos outros? Não, eu achei que fosse as nossas. Eu falei, não, a dos outros. Por quê? Porque quando uma pessoa tem um ataque de fúria, ou quando a pessoa está com raiva, ou qualquer outra emoção que ela tem ali com você, se você não souber lidar com a emoção do outro também, você não está com inteligência emocional. Então, aí foi aonde ele falou, nossa, interessante, nunca ninguém falou isso para mim. Eu falei, isso é super importante, porque a inteligência emocional, ela te ajuda a liderar pessoas, equipes, a você ter um gerenciamento da sua vida melhor, tanto profissionalmente como pessoalmente. Então, a gente começa a adaptar, a ver que a inteligência emocional não é só para o mundo corporativo, ela é para a vida. Com certeza, né? E é engraçado, né? Até quando a gente teve a oportunidade de uma das vezes que a gente estava conversando, né? A gente conversa quase todo dia, me remeteu, até a primeira vez que você falou do Goleman, me remeteu, né? A minha primeira faculdade, ela foi de administração de empresas com ênfase em análise de sistemas, né? E o TCC,
Não sei se houve algum erro ali na faculdade de não colocar qual tema que deveria ser, né? Ou qual segmento deveria ser. E eu fiz sobre inteligência emocional e o Goleman basicamente imperou, porque é o grande pai, né? E aí quando eu fui apresentar, gerou uma tremenda polêmica na faculdade, porque eles entendiam que eu deveria fazer direcionado a algum tema, né? Principalmente em sistemas, e eu falei, não estava escrito, né? Não tinha nem feito ainda a faculdade de Direito, já estava brigando, né? Então, foi muito legal e traz muito isso que você falou, né? O motivo de eu ter escolhido é porque você lida com isso de todas as formas possíveis e imaginadas no dia a dia, do ponto de vista profissional, né? Do ponto de vista pessoal, né? Óbvio que nem todas as pessoas, por exemplo, têm filhos, né? Mas eu tenho um filho de 5 anos. Quando ele tem o ataque de fúria dele, né? Muito mais a continuidade daquele ataque tem a ver com a minha reação do que com ele mesmo. Porque eu já sei que ele está ali, né, naquele momento meio surtadinho e que vai caber a mim ter ali a inteligência emocional para saber lidar com a situação. Porque se eu não conseguir trazer ele para o meu lado, ele vai me levar para o lado dele. Aí vão ser 2 surtados em casa. Não vai ser algo legal, né? Então, e muito se confunde, às vezes, como você bem destacou, como lidar com a inteligência emocional ser reprimir sentimentos. E eu vejo que não é isso. É essa visão, eu tô certo, né? Você é muito mais expert do que eu. Não, tá corretíssimo. Lidar com a inteligência emocional não é reprimir sentimentos. Pelo contrário, todo mundo tem sentimentos e os sentimentos não devem ser reprimidos. Por quê? Porque aí é onde você vai identificar a sua emoção. Se você está numa situação de conflito e você está com raiva de alguma situação, de alguma pessoa que falou alguma coisa ali para você, você vai gerenciar a sua emoção de também não entrar ali, né, na mesma sintonia que a pessoa, vai parar e vai falar, não, deixa eu pensar aqui racionalmente, não vou entrar com essa raiva que a pessoa também está sentindo na mesma sintonia, senão a gente vai ter um embate, senão a gente vai ter um conflito. Então, não tem que reprimir sentimentos algum. Pelo contrário, quando você começa a identificar o sentimento e trabalhar isso em você, você vai ter muito mais segurança e confiança no seu dia a dia. Ah, não, com certeza, né? Eu tenho, no dia a dia mesmo, profissional mesmo, eu às vezes, alguns feedbacks que eu dou ali com algum profissional que trabalha comigo, eu falo exatamente disso, né? Eu falo, o meu sentimento, até falo isso, o meu sentimento. Até falo, nossa, Carlos, você fala muito sentimento. Eu falei, mas esse está sendo o meu sentimento mesmo, né? Uma coisa, quando a gente vai mensurar números, a gente vai falar de algo exato. Outra coisa é quando eu estou tendo, às vezes, uma percepção que é diferente de uma realidade, e até para eu evitar errar o que está acontecendo, né? Se não é só uma percepção, ou se de fato é uma realidade, eu chamo a pessoa e falo do meu sentimento. Ó, o meu sentimento é esse, né? É isso mesmo, né? Eu tô doidão, né? Então, e eu gosto dessas conversas porque elas realinham rotas, né? As minhas rotas, né? Então, às vezes uma percepção minha que foge ali da realidade é nesse momento que ela, de certa forma, ela se molda, né? Ela volta ali pro norte, né? Por quê? Porque é do dia a dia, né? Então, é muito complicado do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal, lidar com situações como essa, né? E aí até trago para ti, né? Como lidar, como ter ali uma percepção, aí obviamente sobre o outro, de que aquele ser humano, né, pessoa ou profissional, né, e aí depende do ambiente onde a gente esteja, ele está emocionalmente, vamos dizer assim, abalado ou está com algum problema emocional, até para evitar ali a questão de melhorar a forma para evitar um embate. O que você traz ali de conhecimento que possa agregar valor a isso? Eu vou pegar esse gancho e vou até colocar aqui um ponto que até me questionaram no meu Instagram, numa das caixinhas que eu fiz. Todo mundo tem inteligência emocional? Fizeram essa seguinte pergunta para mim. Eu falei, todo mundo tem inteligência emocional. Todo ser humano já nasce com inteligência emocional. Cabe a você aflorar essa inteligência emocional ou não. Então, um dos pontos é,
Uma inteligência emocional forte num ser humano, ele vai conseguir identificar certas situações e não vai entrar no embate. Agora, uma pessoa que tem uma inteligência emocional instável, ela é totalmente insegura, ela evita conflitos, ela é super negativa, ela não vê resoluções. E aí, o que fazer com esse profissional? Geralmente, eu aconselho a trazer esse profissional para perto. Começar a questioná-lo, mas não questioná-lo de deixar em saias curtas, mas questioná-lo assim: tá bom, você não está vendo aqui, ou você está vendo negativamente, ou seu colega está trazendo algo errado. Me, me dá a sua solução. Coloca na mesa o que você faria. E deixa ele discorrer. Porque, às vezes, essa pessoa não tem esse autoconhecimento, não tem essa inteligência emocional, porque ela não teve oportunidade, às vezes, até de se colocar em algum ambiente, seja no ambiente pessoal, seja no ambiente profissional. E aí eu dou esse espaço para ela colocar ali né, a sua solução, sua resolução ou os seus pontos e discorrer com a equipe. Então, trazer essa pessoa para perto, porque uma pessoa que está emotiva, que está ali na emoção, se você for no embate com ela, ela vai te responder na emoção. Ela não vai ter um raciocínio lógico. Isso é o ser humano, é o nosso cérebro que funciona dessa maneira. E eu sempre falo, gente, nunca vá de conflito com alguém que está na emoção. Você não vai ter uma resposta lógica. Não, e é bem assim, né? Trazendo até um exemplo que aconteceu, não vou falar recentemente, porque não foi esse ano, mas foi o ano passado. Eu tinha tido um feedback pesado com uma profissional que trabalha comigo um dia antes, e no dia seguinte ela me chamou para falar, perguntou se ela podia entrar na minha sala para a gente conversar, e falei, claro, né? E aí eu parei para ser ouvinte ali, fazer o que eu sempre faço. E de repente ela começou a ter um ataque literalmente de fúria mesmo. Então, berrando, gritando, gesticulando, né? E aí eu comecei a ver, assim, que alguns colegas meus de trabalho começaram a ficar próximos, assim, da questão da sala, né? Enfim, né? Eu deixei ela falar absolutamente tudo aquilo que ela imaginava, né? Enfim, praticamente não falei absolutamente nada. A gente, obviamente, ali acabou rescindindo ali a questão da contratação, enfim. E aí, depois que ela já tinha ido embora, né, os meninos estavam, né, entraram na minha sala, né, eu falei assim, eles falaram, a gente já estava aqui. Eu falei, mas por que vocês estavam aí? Não estava entendendo, né? Não, achei que você ia matar ela. Eu falei, eu? Né? Eu falei, não, porque assim, ela estava falando com tanta fúria em relação à situação que a gente achou que a sua reação. Eu falei, cara, mas aí está a questão da inteligência emocional. Se eu não conseguir identificar que aquela pessoa, ela está, não importa, com razão ou sem razão, agindo ou respondendo à base da emoção, eu não vou conseguir convencer ela com argumentos lógicos e racionais naquele momento que é descabido aquele tipo de comportamento. Então, assim, legal, né? Até falei, achei que vocês estavam aqui querendo me proteger, mas na verdade vocês estavam querendo proteger, né, ela, né? Mas tudo bem, faz parte da vida, normal. Mas é isso que a gente lida no dia a dia, né? Como eu destaquei, existe a questão de emoção de filhos, questão de cônjuge, né? Questão dos próprios profissionais que trabalham com a gente. Nós que somos do direito também temos ali, às vezes, embates, seja jurídicos, com a outra parte, que vai estar naquela situação, às vezes, defendendo o lado dela e aparentemente vai parecer ser emoção, mas às vezes é racional, é planejado. Então, eu não sei se a gente foi treinado para isso, de segurar esse tipo de rojão, mas é dia a dia. Né? Eu vejo que é prática mesmo, né? Faz parte do nosso dia a dia. O que você faz assim no dia a dia, do ponto de vista, seja de treinamento, seja de alguma forma para você cada vez mais fortalecer esse seu lado de inteligência emocional?
Na prática, bom, a gente, né, até pela posição, enfim, a gente tem ali situações ali complicadíssimas. No profissional, né, que nem você falou, nessa parte do direito, aí entra a parte de mercado financeiro, aí já viu como é, É, como é que acontece. São, vamos lá, vou separar aqui vida pessoal e vida profissional, que aí fica mais fácil. Profissionalmente, são ali discursos, né, que de uma forma você está ali defendendo a sua tese e a contraparte está defendendo a dela. Não tem certo nem errado. Claro, para a lei tem, né? Para a nossa regulação também tem. Mas, às vezes, dependendo de como a contraparte está colocando a posição dela, você começa até a interpretar de uma maneira diferente. É aí onde entra a inteligência emocional. sim. Eu tive várias situações ali no mundo corporativo que eu falava, não, sim, sim, não, não, né, para algumas situações. Mas aí eu comecei a escutar mais. Isso é inteligência emocional. Você ouvir mais do que falar. E aí eu comecei a escutar mais, ouvir mais, e aí eu comecei até ponderar algumas coisas da qual eu não conseguia identificar. Era sim, sim, não, não. Então, no meu dia a dia, eu gosto muito de escutar o outro. Às vezes falam assim, nossa, Michele, mas está errado, eu não sei o que, você perde tempo. Não, eu quero escutar. Sim. Quero escutar. Porque, às vezes, a defesa do outro ou o argumento do outro pode não estar certo ou errado, mas eu posso adquirir mais experiências em algumas situações que eu posso até adequar aqui para a nossa situação, nossa estrutura. Então, isso é inteligência emocional, escutar mais, ter empatia pelo outro. Com certeza. Eu, até ouvindo você falar isso, olhando para o meu dia a dia, eu vejo que eu sempre que eu posso, eu sempre tento fazer ali uma ponderação entre liderança e gestão, né? Porque às vezes parece que é a mesma coisa e não é, né? Ser gestor é uma coisa, ser líder é outra. Eu vejo que o papel de liderança mesmo, ele está muito mais nessa linha que você falou, muito mais de ouvinte, né? E obviamente que numa empresa, eu acho que a grande liderança, os C-levels, obviamente, eles têm esse papel muito forte, né, de ouvir o que está acontecendo, até para tomada de decisão ser mais precisa possível. Você aplica isso, você vê essa aplicação também no mundo corporativo dessa forma como eu estou te falando, e obviamente recai um pouco mais sobre os cargos mais altos, essa necessidade de possuir essa inteligência emocional até para entender melhor as situações? Sim. Vamos lá. Ser líder, as pessoas às vezes confundem. Ser líder não quer dizer que tem que ser autoritário. Aliás, essa figura de líder autoritário já está bem defasado, Sim. né? Vamos dizer assim, uns 20, 30 anos atrás, o líder autoritário era respeitado, não, porque aquela liderança... Hoje em dia não existe mais isso. Pelo contrário, o líder autoritário é um líder tóxico. Sim. Né? A gente costuma falar, é taxado como tóxico. E se cuidem que tem um canal de denúncia de compliance se você é um líder tóxico. Mas, enfim, o líder ele tem que ser o exemplo, né? As pessoas que estão ali ao redor, eles têm que olhar o líder e falar, nossa, eu quero ser ele. Né? E para isso acontecer, o líder também tem que ter a inteligência emocional de deixar os seus liderados brilharem. Porque às vezes acontece que o líder quer brilhar tanto que ele não dá espaço para o liderado brilhar. E eu sempre falo ali, né, para os meus liderados, enfim, eu até brinco, né? Eu falo assim, às vezes tem situações que às vezes eu pego pesado, mas não pesado, eu pego pesado de buscar informações, de estudar mais, e aí eu faço a seguinte pergunta: você quer sentar na minha cadeira?
Nossa, não. Você tem que ter essa ambição de querer sentar na minha cadeira. Mas sentar na minha cadeira, você tem um processo que você tem que passar para você sentar na minha cadeira. Da mesma forma que eu também tive a ambição de sentar na minha cadeira de líderes que eu tive na minha carreira profissional, e que para mim foram essenciais, que eu via como exemplo e queria fazer tudo o que eles faziam, porque eles eram o meu exemplo. Então, isso é ser líder. E o líder tem que ter essa inteligência emocional e trazer seus liderados para você. Que autoritarismo ele não vai conseguir nada, ele não vai conseguir nem ter uma performance no seu trabalho, com a sua equipe, se ele for atuar dessa maneira. Eu concordo plenamente, né? Eu acho que eu nunca tive a questão ali de líder autoritário, acho que eu fui agraciado dessa forma. Uso bastante os meus líderes do passado como referências do presente. E referências exatamente, sabe assim, quando, imagina, trabalhamos juntos, por vezes eu pergunto, como que a Michelle, né, reagiria a essa situação, né? O que ela pensaria sobre, né? Então, eu tento buscar toda a minha inteligência emocional, né, as bases da minha inteligência emocional para lidar ali com alguma questão de algum conflito, qualquer situação ali do dia a dia, sempre com base em referências, né? E do ponto de vista de gestão de pessoas, liderança de pessoas, eu percebo que a liderança, quando ela inclui a participação dos outros, ela é muito mais eficiente, ela é muito mais precisa, né? E eu faço praticamente quase tudo disso que você está falando, né? Até quem trabalha comigo já se acostumou. Eu falo, cara, vai lá, se coloca aqui na minha posição. Não é nem querer estar aqui, mas já se coloca na minha posição. Então, aqui as bases que eu vou te colocar de pensamento. E aí a maioria fala assim, é difícil, né? Exatamente, não é tão fácil quanto parece, né? Então, me traga uma solução, me sugira alguma alternativa. E aí você percebe que o time ele se torna muito mais, como vou dizer assim, muito mais forte. Eu acho que esse é, às vezes, o senso da família, né, no ambiente de trabalho. Quando você tem ali o senso coletivo de objetivo, do que a gente está querendo proteger, do que a gente está querendo evitar, né? Então, essas conversas, elas são muito, muito interessantes, né? Grande parte do meu dia é conversando com pessoas. É incrível isso, né? Então, há dias, né? Não sei se o seu também é assim, que eu nem abro o computador. Assim, não dá tempo de eu abrir o computador, porque ou eu vou estar em alguma reunião, ou eu vou estar conversando com pessoas sobre algum alinhamento de processo, algum alinhamento emocional, para fazer a coisa acontecer, né? Faz parte do dia a dia, né? Eu vejo dessa forma, né? Não sei se estou fazendo certo, se estou fazendo errado, está dando certo até hoje, né? Essa questão de inspirar muito através ali de chamar para o jogo, vem aqui junto comigo, da conversa, que é um dos grandes alicerces da inteligência emocional, né? Olhando para aquilo que você tem de percepção ali do dia a dia, né? Você tem alguma dica, vamos colocar assim, para aquela pessoa que, de certa forma, ela se encontra em algum momento, pessoal ou profissional, um pouco mais... Ela já identificou que ela está ali meio instável, vamos colocar assim, para ela começar a dar os primeiros passos com sentido à inteligência emocional? Tem alguma coisa que você destaca como algo positivo, como primeiros passos? Se ela está ali instável na inteligência emocional, ela está com algum problema pessoal, enfim, o profissional, até se eu identificar, eu até, né, chego perto e pergunto se eu posso ajudá-la. Mas se for pessoal, porque às vezes, né, assim, tem gente que fala, não, ó, eu vou trabalhar, então eu fecho a porta, os problemas ficam lá fora. Não. Óbvio, você não vai levar para o trabalho, mas vai refletir no seu dia a dia se você está com algum problema pessoal. Então, às vezes, a pessoa está com uma ansiedade, está com algum problema em casa e ela não consegue gerenciar essa emoção. Então, ela acaba levando essa ansiedade para o trabalho e aí ela acaba o quê? A performance dela acaba sendo baixa. Ela não acaba ali desenvolvendo o trabalho que ela tem que desenvolver ou até demorando mais, além do que se ela tivesse com uma inteligência emocional estável, ela faria, e às vezes a gente até identifica, a gente fala, nossa, aquele profissional, ele não é assim.
ele deve estar com algum problema, porque ele faz esse trabalho em 10, 15 minutos e ele está levando 3 horas para fazer. Então, a gente começa a identificar. E muitas das vezes, claro, a gente não vai ser tão incisivo de querer detalhes da vida da pessoa, mas a gente pode se aproximar e ver no que a gente pode ajudar. É o nosso trabalho de compliance, que eu falo, que às vezes as pessoas não entendem, que tem um lado de RH, aonde a gente faz muito, mas muito, que às vezes até o RH não consegue fazer, porque são pequenos detalhes ali que a gente tem, sensíveis, que a gente pode ver até aonde a gente pode ir e não ser invasivo, né, com aquela pessoa. E aí, às vezes, o fato dela sair do trabalho, e eu até incentivo, né, fazer um esporte, ou sair do trabalho, sentar com alguns amigos da mesma área, bater um papo, ou até mesmo fazer uma terapia, né? Porque às vezes todo mundo às vezes fala: "Não, eu não preciso de terapia, eu não tenho nenhum problema", não, até onde você sabe, né? Porque às vezes a gente até tá dando murro em ponta de faca, que a gente poderia resolver aquilo de uma forma mais simples, e a gente não tem essa percepção que um profissional externo vai te dar ali a visão para você resolver. Então, geralmente eu vou dando essas dicas, né, aonde eu identifico, não sendo invasiva. Sim, não é. Cara, é fantástico, né? Você acredita que a inteligência emocional ela consegue ajudar ou fortalecer a questão da tomada de decisão da vida, da vida da pessoa, né? Obviamente é o que você falou, né? A pessoa ela é composta pelo lado pessoal e profissional. Você acha que fortalecer a inteligência emocional ela ajuda na tomada de decisão? Muito. Quando a pessoa está com uma inteligência emocional forte, a tomada de decisão dela é mais assertiva. Ou seja, ela tem um autoconhecimento tão importante que mesmo ela tomando a decisão, que às vezes pode dar um deslize ali, não ser 100% perfeita, ela vai saber identificar aonde não foi 100% perfeita, porque ela está com o controle das emoções em dia, 100%. Então, é importantíssimo. Eu dou um outro exemplo concreto aqui, né? Porque eu adoro dar exemplo concreto. Você está numa reunião aonde tem algum dos integrantes ali da reunião que ele começa a ficar descompensado, né? E ele não tem essa inteligência emocional de chegar e falar assim: gente, vou até o toalete, vou dar uma saidinha, já volto, que isso é importante e faz parte da inteligência emocional. Quando você sabe que você está num nível de estresse ou de raiva mais forte, você dá uma pausa, você se retira do ambiente, dá uma volta, toma uma água, você vai ver que você vai entrar na reunião outra pessoa. Então, às vezes o integrante não consegue ter, né, esse gerenciamento e ele começa a bater na mesa, começa a se exaltar numa reunião. E aí, você, com toda a inteligência emocional forte, você vai chegar para esse profissional e vai falar: você quer um break? Você quebra a pessoa, entendeu? Porque você não vai entrar ali numa discussão, num embate. Ou até você começa a incentivar outros colegas ali, integrantes, a falar do mesmo assunto de uma maneira diferente, ou de uma maneira mais compreensiva, que esse integrante não está conseguindo ali explanar. Então, você começa a direcionar para um outro ponto onde você não entra num conflito. Ah, Michele, mas então você está falando que eu nunca vou entrar em conflito? Depende. Porque entrar em conflito com uma emoção acalorada é preferível não entrar. Entrar num conflito, que eu falo que é nem conflito, é argumentação, né? Você vai expor a sua ideia é diferente da ideia do integrante da outra, né, que está ali na reunião.
mas vocês não vão entrar em conflito. Cada um vai ter o seu argumento. E nem é necessário confirmar, né, 100% a verdade ali. Né? Cada um tem a sua experiência e tem ali o seu pensamento, o seu raciocínio lógico. Então, eu sempre dou essa dica, gente. Break, sai, coloca a emoção, abaixa a emoção, volta. Isso é essencial. Não, com certeza mesmo. Hoje, até com a modernidade que a gente vive, a gente vê muitas questões voltadas para as redes sociais e suas inúmeras plataformas, né? Como você vê a questão ali da correlação ou da influência da rede social no lado da inteligência emocional? O que você vê isso do lado do ponto de vista prático mesmo? A mídia, ela veio para o bem e ela veio para o mal. Então, o que acontece? Eu vou pegar os adolescentes, jovens. Eles começam a fazer comparações. E aí, essas comparações, o jardim do vizinho sempre vai ser mais verde. E o seu não. Isso é péssimo, porque aí você já está deixando o seu autoconhecimento de lado. Porque daí você está prestando mais atenção no outro do que em você. E está totalmente errado. E aí é onde vem o quê? Nos jovens, né? Que eu iniciei aqui nos jovens, vamos focar nos jovens. Vem a ansiedade, vem a utilização de remédios para ansiedade ainda na adolescência, na juventude, que não é indicado, que eu vejo muito. Eu tenho aqui um filho de 14 anos, vai fazer 15, e chegou a um ponto que ele teve até que tomar um ansiolítico, enfim, mas aí eu soube que a classe inteira dele tomava, então parecia que isso era uma coisa comum e não é comum. E aí você, né, começa a perceber ali que a mídia também faz esse lado dos jovens ali verem muito influenciador e aí querer seguir, e aí vai para o lado mais, né, negro ali da história, não de pegar ali as experiências do influenciador e trazer para o lado bom. Ok, mas essa adolescente, esse jovem também não tem essa maturidade. Né? Porque a gente, quando tem essa maturidade, essa inteligência emocional, a gente consegue filtrar o que é bom e o que não é bom. Sim. Eu posso seguir uma pessoa e absorver o que ela está falando ali, e o que ela está falando, às vezes, não serve para mim, mas muitas vezes algumas coisas servem. Então, é não fazer essa comparação. Você tem que focar em você. Ah, então eu não vou mais ter mídia, não vou mais seguir ninguém, não vou. Não, não é isso. Você sempre tem que pensar na sua vida, ali no seu jardim, não no do outro. Você pode pegar ali as experiências ou as coisas positivas ou negativas, né, para você não fazer também, e trazer para a sua realidade. Porque na mídia, no Instagram, é tudo lindo, maravilhoso. Ninguém mostra o lado negro. Ninguém mostra. Eu até brinquei uma vez que eu fui num velório, cheguei 11 horas da noite e aí postei. Falei, gente, a gente tem o costume de só postar aqui as coisas boas, o lado bom, e a gente não mostra a vida real. Eu vou postar aqui a vida real. Cheguei cansada, acabada de um momento triste, e isso é vida real. E a gente acaba no piloto automático ali de só querer passar a impressão que tudo é lindo, maravilhoso. Eu acho que eu faço até muita... Quando eu tenho a oportunidade de conversar com algumas pessoas sobre ou a temática da inteligência emocional ou sobre as mídias, eu costumo, às vezes, até fazer comparações com artistas, né? Falar, olha, se você não quer dar entrevista, se você não quer ser fotografado por paparazzi, não vá ser artista. Né? Então, se você quer ter uma rede social, né, até eu costumo brincar bastante, entenda que ali vai ser postado o lado positivo, na sua maioria, o lado positivo. Né? Então, você achar que o mundo é daquela forma, aí já é preocupante, né? Porque aí acaba tornando aquele ser humano se comparando a vida dele com a vida do outro. Né? E eu também não gosto disso, eu acho que é a minha maior preocupação, né? de comparar. Eu tenho um grande defeito, eu acho, né? Que assim, a minha comparação é comigo mesmo. Né? Então, eu me cobro bastante
E é algo bem interessante que eu trouxe até do mundo corporativo. Eu trabalhei, né, e eu não tenho problema nenhum de falar, no Citibank durante 10 anos, né? E o próprio Citibank, você tem ali, até por ser uma instituição financeira global, você tem ali as próprias avaliações de desempenho, né? E o conceito que ele utiliza, que eu trago até hoje para a minha vida pessoal e profissional, é de você ter os chamados ratings, né, de performance. E o entendimento deles é que o 3 ali, né, é uma escala de 1 a 5. O número 3 entrega o que foi combinado, vamos colocar assim. O 5 cara, não está entregando nada. E o 1 está entregando muito acima do esperado, né? E quando você para olhar do ponto de vista racional, o você entregar o que foi combinado é perfeito, né? Para você entregar aquilo que está acima do esperado ou muito acima do esperado, já é uma problemática. E a minha grande, né, vamos dizer assim, os meus grandes questionamentos, eles voltavam quando eu era ranqueado como muito acima do esperado, né? Então, obviamente, eu ficava extremamente feliz ali com a questão da nota, extremamente feliz ali com a questão do resultado, e no outro ano, praticamente, eu voltava ali para um rating 2 ou para um rating 3, né? E aí, quando eu conversava com os meus gestores, né, com os meus líderes, a conceituação disso fez muito sentido. Olha só, não que é difícil, mas olha só, a gente está falando que no ano você foi muito acima do esperado. Será que no outro ano, esse muito acima do esperado se tornou a sua base? Ele se tornou agora a sua nova referência, né? Então, assim, deixou de ser aquele, vamos dizer assim, aquele perfil de 2 anos atrás. A partir do momento que você entregou um resultado, você imprimiu uma nova tendência, você passa a ser avaliado a partir daquela tendência. Então, você vai ter que se superar muito mais, né, no novo ano para você manter aquela nota. E às vezes a percepção era, né, entre os nossos colegas, sabe, aquela rádio de peão, não, mas se eu fui 1, eu tenho que ser 1 novamente porque eu já tinha sido 1. Não, o parâmetro mudou. E eu trouxe isso muito forte para a minha vida pessoal, profissional, da comparação exatamente em relação ao meu próprio resultado, né? E às vezes utilizar as bases anteriores para falar, puxa, o que aconteceu nesse ano aqui que eu consegui entregar um resultado maior, né? Um resultado maior que às vezes vai acontecer inúmeras situações no ano que acabam te impedindo, né? Algumas vezes acontece isso. Por exemplo, como a gente vivenciou a pandemia, né? Então, dependendo da forma como acontece, ela mexe, né? Há outras situações em que não, cara, que de fato você não fez um bom ano. Eu acho que parte da inteligência emocional, ela está em você se entender. E fazendo o mix com a rede social, a gente quer sempre entender que todo ano vai ser melhor que o ano anterior, todo ano vai ser melhor do que o ano anterior, e às vezes não é, né? A nossa própria performance às vezes não é. E para mim a inteligência emocional é você ter a consciência exata daquilo que você é, né? E não só se cobrar de melhoria, 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 eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, porque aí naturalmente, quando você tiver algum tipo de conflito em relação àquilo que você está imaginando e uma realidade que não foi tão bom, aí geralmente dá um chute. Você, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, lida mais ou menos com isso? Como que é, né? Até fazendo a questão da comparação da inteligência com a mídia, da forma como você se autoavalia, se é que você faz isso, né? Não sei se você também tem esse estado de loucura que nem eu tenho, mas enfim, como que é para você isso no dia a dia? Muito interessante, porque às vezes na mídia muitas pessoas vêm até fazer críticas, né, ao trabalho que você está desempenhando ali. E muitas das vezes essas pessoas que criticam o que você está fazendo ali nem são da área, não são, enfim, coaches, mentores, palestrantes ou alguém que fale de inteligência emocional ou que tenha expertise em inteligência emocional, propriedade em falar sobre inteligência emocional, ou até da minha carreira de mercado financeiro que tenha propriedade em falar coisas de compliance, jurídico, operacional e estão ali fazendo críticas, enfim, porque, né, tem o tempo ocioso, né? Porque eu não tenho. E no começo, quando eu entrei na mídia, eu comecei a ter um
pouco de dificuldade com essas críticas, porque você está iniciando, né? E aí foi onde eu tive que ter bastante inteligência emocional para não recuar. Porque esse é um fator, porque daí você começa, estou começando, e aí você começa a ser bombardeado de críticas. E aí você fala, nossa, será que eu não estou fazendo um bom trabalho? Você começa a se questionar. E aí vem o autoconhecimento. Não, por que eu estou com essa insegurança? Eu não foquei, eu não tenho um planejamento aqui que eu vou começar a fazer mentoria, vou começar a falar aqui na mídia, vou começar a fazer meus conteúdos e eu estou focando em mim. Se alguém está fazendo alguma crítica, eu vou ignorar, a não ser que seja uma crítica construtiva, como eu já tive de alguns mentores ou algumas pessoas que falam do mesmo tema que eu falo, que vêm. Mas quando são pessoas que têm inteligência emocional, você nem recebe aquilo como crítica. A pessoa vem te dar um conselho, a pessoa vem te dar uma dica. Ela não vem como crítica. Então, você recebe tão naturalmente que a pessoa sabe até colocar as palavras corretas ali quando ela vai te falar alguma coisa, né? E aí, trazendo para o meu lado profissional, é muito disso, né? Assim, às vezes, quando você se destaca numa empresa, ou você brilha mais do que o outro, pelo outro não ter inteligência emocional e ver você brilhando, ele vai começar a minar ali o seu trabalho, a sua imagem. E se você não tiver uma inteligência emocional fortalecida, você vai começar a acreditar no outro e não nas suas convicções. Então, por isso que é muito importante você ter o autoconhecimento. Porque daí, quando você receber qualquer influência externa, você não absorve. Então, no meu dia a dia, tanto profissionalmente como com o meu trabalho também profissional na mídia, eu lido dessa maneira, porque senão eu ia surtar. Ah, com certeza, com certeza. E assim, você acha que, por exemplo, o tema inteligência emocional deveria ser ensinado na escola? Nossa, eu acho não, deveria ser uma matéria na escola. Muito, porque os jovens de hoje, eles têm muita informação, mas eles não conseguem lidar com isso. E aí o que acontece? Um tema importante que vem acontecendo muito, estou vendo muito, até acho que, né, pelo meu filho, né, bullying. Então, assim, sempre teve, Michele. Então, vamos lá. Na nossa época, que não tinha o termo bullying, poderia até ter. Mas aí, o que acontece? Hoje eu vejo que é uma forma muito agressiva. E aí, o que acontece? Quando você tem esse bullying na escola, dependendo de como ele é feito, por quem ele é feito, e se essa pessoa não tem uma inteligência, não, o jovem não tem uma inteligência emocional ou não tem um amparo de família, ele entra numa depressão. Ele não quer mais ir para a escola. Já teve casos, né, que eu presenciei da criança tentar até coisas piores, entendeu? Por uma questão de bullying. Então, assim, se tivesse inteligência emocional na escola, a gente conseguiria passar para esses jovens de uma maneira, né, assim, leve, como lidar com a diversidade. Sim. Porque hoje, né, aí vem a comparação que a gente já falou aqui, você não tem que ficar se comparando com o outro, você tem que respeitar o outro. Se ele não é igual a você, ou se você coloca expectativas no outro e não são atendidas, tá tudo bem. E você não precisa, né, ser agressivo ou falar palavras que não deveriam ser faladas ali num ambiente escolar, que vá atingir o outro de uma maneira ao ponto de começar um bullying. Então, você traz o jovem para ele entender também suas emoções, que também é complicado, ele está numa fase de crescimento. Se fosse implementado na escola, imagina um adulto
Ele seria um avião se tivesse estudado inteligência emocional no período escolar. Ele conseguiria resolver todos os problemas, não todos, mas assim, minimizar bastante os problemas na vida adulta. Sim. Porque assim, principalmente o grande trabalho que é feito pelas escolas, na formação ali da criança, né? Ele influencia bastante, né? Trago até um exemplo, né? Eu tenho um filho de 5 anos. E eu e a minha esposa, a gente estava numa tarefa bem árdua de fazer meu filho comer fruta, coisa básica, né? E não conseguia. Teve um dia que teve uma aula de fruta na escola, e todo mundo levou a fruta. Ele já queria jogar a fruta no lixo porque ele não queria nem levar a fruta para a escola, né? Enfim, levamos ali escondido a fruta, que em teoria, até aquele momento, seria única e exclusivamente comida pelos coleguinhas, né? Porque meu filho não come fruta, né? E o meu filho ali, olhando os colegas, né, vendo ali as pessoas nos quais, né, ele admira, até pela convivência, ele viu todo mundo comendo. E aí eu chego em casa, super tarde da noite, ele fala, papai, coma fruta, é bom. Eu falei, olha o impacto que você vê da influência da escola. E que se você, de certa forma, você aplica essa inteligência emocional logo lá no início, de fato acaba acontecendo isso que você falou. A gente forma um adulto extremamente fortalecido, porque para ele se torna base. Não se torna algo que ele tem que atingir porque ele não teve, né? Então, é um tema para mim que é sempre importante levar, né? Eu sempre tento buscar ali, até na conversa com a escola, de trazer esses temas importantes, porque faz parte da formação, né? Eu gostaria muito que os filhos ouvissem 100% os pais, mas há situações que às vezes é mais fácil ele ouvir o colega, é mais fácil, né? Porque ele vai se comparar com o colega. Então, quando ele tem isso já dentro do ambiente, muda bastante, né? Enfim, pelo menos essa é a minha percepção. No seu ponto de vista, como fortalecer esse lado da inteligência emocional em você, né, na própria pessoa, ou não sei nem se tem, tá? Vou inventar aqui agora. Como tentar ajudar o outro a fortalecer a inteligência emocional do outro? Você tem uma ideia, tem aí alguma dica, alguma percepção sobre isso? A minha dica, que eu até falei em outro programa que eu fui, é empatia. O mundo hoje precisa de empatia. Sem empatia, você não faz nada. Você não consegue nem se comunicar. Se você não tem empatia pelo outro, você não consegue se relacionar. Seja no trabalho, seja no mundo corporativo. Então, quando você tem empatia pelo outro, você já está se sensibilizando, suas emoções ali já está, né, tirando ali, tipo, te desarmando para você ter essa empatia. Então, eu acho isso essencial, primeiro. Segundo, comunicação ativa. A comunicação, ela é algo assim, eu citei até um exemplo em uma das palestras que eu dei do WhatsApp. Eu falo, WhatsApp é a coisa melhor que inventaram na face da Terra para a gente se comunicar. Mas ele também tem um lado ruim. Porque eu já tive situações de você escrever no WhatsApp e a pessoa do outro lado, ela não está no momento bom. E ela entender aquilo que você escreveu de outra maneira. A interpretação, entendeu? Então, a comunicação, ela é muito importante, porque mais importante que eu falo às vezes você escreve, a pessoa entende de uma maneira errada, porque ela não está no momento bom. Quando acontece isso, até eu não falo nem pessoalmente, eu falo no mundo corporativo mesmo, de um funcionário de uma área com outro funcionário, aí começam a se desentender, eu falo, levanta. Vai pessoalmente conversar. Porque às vezes o que você está escrevendo, a pessoa não está recebendo da maneira que você quer que ela receba. Sim. Né? Eu acho que hoje, às vezes, esse lado tecnológico que a gente tem hoje deixou as pessoas um pouco sem essa empatia. E aí acaba gerando conflito.
Porque daí a pessoa do outro lado interpretou de outra maneira, e aí a pessoa do lado de cá não quer se desarmar e lá, né? Aí fica esse conflito. Então, eu dou essas dicas para as pessoas, assim, para, né, fortalecer aí essa parte de inteligência emocional. Não, eu se eu pudesse ter o poder, eu sei que é impossível isso que eu vou falar, eu acabaria com o e-mail, sendo bem sincero. Porque você priva ali o lado da comunicação, de ir lá conversar, de levantar a bunda da cadeira e ir lá conversar com o colega, de pegar no telefone e falar. Eu acho que a gente perde demais, enfim, porque vira tudo, tá escrito lá, só você lá. E às vezes a vida não é assim. Enfim. Minha amiga, é muito rápido as conversas que eu tenho com você. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. Quero novamente te agradecer aí por essa incrível oportunidade de ter você aqui comigo. Quero deixar aqui o tempo aberto para você fazer ali as suas considerações finais sobre esse importante tema que é a inteligência emocional. E, obviamente, agradecer novamente aí pela participação e por toda a parceria de sempre. Obrigado mesmo. Obrigada mais uma vez por estar aqui, de passar tantas informações aqui essenciais aqui para o seu podcast. E eu queria deixar aqui algo que aconteceu, que o mundo inteiro viu aí, e eu peguei isso como referência, não como como referência, mas também assim, eu gosto de dar coisas concretas, né? Até porque eu lido com a inteligência emocional e é tudo muito humanas, e às vezes as pessoas que são mais racionais me pedem, né? Concretiza para eu entender melhor. Então eu vou concretizar, e o mundo inteiro viu isso, e aí eu vou concretizar. A Demi Moore ganhou o Globo de Ouro, né, do filme A Substância, e ela deixou um recado, que na época falaram para ela: você não é o suficiente inteligente, você não é o suficiente bonita, você não é o suficiente mais nova, né, para fazer um filme. E ela pegou aquilo para ela e guardou, e ficou com aquele sentimento que ela não podia mais atuar. Mas aí chegou uma pessoa para ela e falou assim para ela: olha, você tem que entender o seu valor, o seu mérito, e deixar de lado a sua régua de medidas, que daí você vai vencer. E ela ganhou o Globo de Ouro. Não, com certeza é sempre uma grande referência. Não sei quem falou a primeira vez para ela, eu sou super fã dela, acho ela fantástica, e é sempre muito bom poder, né, ter essas referências até para a gente, como você bem destacou, concretizar. Obrigado, minha amiga, obrigado mesmo, mais uma vez por estar aqui comigo, tá? Pessoal, como diria meu filho, deixe seu like e se inscreva no canal. Quer ir para frente? Vem com a gente. Tchau, tchau.